Bom, vamos lá para a aula síncrona 3. Então, degradação. Bom, primeiro, a gente falou sobre o que eram os microplásticos primários e os microplásticos secundários. Aí, estou mostrando, acho que eu já mostrei algumas figuras dessas. Agora eu vou falar com um pouco mais de detalhe. Essas figuras falam de que eu tenho esse hábito de adquirir figura, adquirir foto, né, de microplástico degradado na rua. E eu acho que um questionamento bom é sempre, não é sobre o microplástico que você está vendo, o potencial fonte de microplástico, mas aquele que você não está vendo mais é a prova de um microplástico que foi parar no meio ambiente, foi parar no lugar em que ele não devia estar. Bom, esse é um poste, né, com tinta, então esse craquelado é evidência de degradação em virtude do aumento da cristalinidade. Esse outro é um trabalho que a gente está estudando aqui no grupo também. A Glaucia, que está na disciplina conosco, já submetemos para publicação esse trabalho relacionado a adesivos de vinil. Então, onde você olhar que tem um adesivo de vinil exposto às intempéries por algum tempo, formar esses craquelados é evidência de degradação. E vou mostrar em alguns slides adiante o que acontece com o plástico quando ele está, quando formam essas fissuras espontâneas. Bom, aqui é uma placa de rua, mesma coisa, dá para ver a tinta. Aqui não tem, né? É um poste que tem crochê. Alguém resolveu vestir esse poste, mas quando você vê aqui no adesivo usado para a placa, vocês podem ver duas coisas interessantes, bastante interessantes. Primeiro, que o adesivo, a parte do fundo está toda craquelada e suja, e a parte da letra não está. O que mostra que diferentes materiais, ou até o mesmo material com diferentes colorações ou diferente formulação, vão ter diferentes comportamentos no meio ambiente, sempre. E diferentes impactos, obviamente. Então aqui também craquelado, fissuras várias, e aqui dois lugares que eu acho legais. Aqui é um brinquedo feito com borracha de pneu, que o pessoal inventou de fazer um lugar para a criança subir e se jogar num parquinho com areia, né? Um lugar legal, um brinquedo bem legal. Minha filha brincou aí, ela se divertiu bastante. Mas é um lugar com muito sol, então na hora do almoço não dá para brincar. Borracha preta era insuportável o toque, era de manhã ou de tarde. E embaixo o pessoal pichou, e aqui dá para ver bem. Era uma grafitagem que era contínua quando foi colocado, mas com o passar do tempo, pode ver a parte mais grossa, com a degradação da borracha e da tinta, não dá para saber quem foi que degradou primeiro, houve um descolamento da tinta. Esse descolamento gerou microplástico. Né? Então, e dá para ver bem que a borracha ó, já está craquelada também. Vamos esperar ela aumentar de novo. Aqui, ó, agora. Dá para ver bem o craquelado da parte preta. E aqui à esquerda é uma borracha para a porta não bater. E dá para ver bem que essa borracha já era para ter sido trocada faz tempo. Essa foi uma das propostas que eu já vi de países, né? Ainda não está no Draft Zero essa proposta, mas tinha país sugerindo a retirada de material plástico, o replacement, né? A troca, a substituição de material plástico com sinais visíveis de craquelamento, porque isso era indicativo de formação de microplástico. Casos típicos, todos esses que eu mostrei para vocês. E aqui também uma borracha, essa é a pena da minha filha, e é uma borracha toda craquelada, toda com sinais de degradação, já com vários pedaços faltando, ainda em uso, porque é raro a gente substituir um material que está em estado de degradação, então ele continua sendo uma contínua fonte de microplásticos enquanto ele está em uso. Beleza. E sobre como que a gente forma esses plásticos, a gente tem aqui um esquema que a gente montou genérico para plásticos em geral, mas muito mais aplicado para poliolefinos. Mas o que a gente tem, isso aplica-se em poliamidas, em poliésteres e em outras categorias de polímero.
uma etapa ou outra se aplica, mas aqui para polionefinas em geral se aplica muito bem. Então a formação do radical acontece, essa é a primeira etapa, ou por energia mecânica, luz, calor, resíduo de catalisador, tudo isso gera a perda desse hidrogênio e a formação desse radical. Esse radical ele pode reagir com o oxigênio do ar, como acontece no nosso corpo. Então, essa formação de radical, a gente, quando fala em medicina ortomolecular, né, ou algo parecido, o pessoal costuma falar dos radicais livres. Esses radicais livres estão na nossa alimentação, esses radicais livres estão no nosso corpo, muitas vezes em função de alguns hábitos, e estão nos plásticos. Tanto que vitamina E, se eu não me engano, é um aditivo para algumas aplicações para evitar a degradação. Então, o radical é parte dessa degradação. E o radical, quando reage com o oxigênio do ar, vai formar esse radical hidroperóxido, que tem uma etapa seguinte, que é roubar o hidrogênio de alguém. Então, quando forma o radical é uma espécie muito reativa. Ele é, a grosso modo, um elétron que está desemparelhado e que devia estar emparelhado, devia estar ligado, devia estar na mesma região de ligação com outro elétron de outro átomo. Então, isso é uma situação instável e rapidamente ele rouba o hidrogênio de alguém, mais fácil roubar hidrogênio, de outro pedaço da cadeia ou de outra cadeia, e forma um outro radical mais esse hidroperóxido. O hidroperóxido é um tipo de estrutura que tem uma energia de ligação muito baixa e que consegue quebrar no visível. Então ele se decompõe. Isso a gente tem no nosso cotidiano com outras substâncias. Por exemplo, água oxigenada. Água oxigenada, que é o HOOH, então tem um oxigênio a mais. Essa água oxigenada a gente sempre compra na farmácia em frasco âmbar ou frasco opaco. Porque na luz do visível já quebra essa ligação oxigênio-oxigênio e formam dois hidróxi, radical hidróxi, HO duas vezes. Aqui não é água oxigenada, é um OOH ligado ao carbono, esse P é de polímero, não é fósforo. Desculpa se eu causei confusão, P é de polímero. Então, ligado na cadeia do polímero tem um OOH. E aí, o que acontece na quebra, que é bem fácil de acontecer, então essa é uma etapa rápida, é formar um radical hidróxi, que tudo bem, é assunto para outras conversas, e o assunto para cá é o radical alcóxi, que é um carbono da cadeia polimérica ligado a um oxigênio radical. Esse cara é perigoso, esse cara é terrível, por quê? Na presença de luz ultravioleta acontece isso aqui, que é a reação principal, que é a reação de Norris, que tem como produto a quebra da cadeia principal. Então você tem tudo isso que está acontecendo até aqui é ligado, é grudado na cadeia, pendurado na cadeia principal. E cadeia, como a gente já ouviu a analogia da macarronada, a cadeia é fundamental, a cadeia intacta é fundamental para as propriedades do material polimérico. Quando a gente quebra a cadeia, é o começo da perda de propriedades. Então, quebrando a cadeia polimérica é a hora em que a gente está perdendo propriedades. É o começo do fim. Então, é terrível quando a gente observa esse tipo de coisa, e esse tipo de coisa vai acontecer aqui. Quando você tem o alcóxi, a presença de luz, faltou um HNI aqui para simbolizar a luz, você vai ter a formação desse carbonil, esse C-O a gente chama de carbonil, e a quebra da cadeia com a formação de outro radical. E isso aqui é uma coisa muito bonita. Não foi à toa que ele foi desenhado na forma de círculo, porque a gente tem esse ciclo acontecendo de novo. E cada vez que esse ciclo se repete, ou seja, ele forma um radical no carbono que reage com oxigênio, faz tudo isso aqui, forma um radical no carbono que reage com oxigênio e faz tudo isso aqui. Eu tenho também no meio do caminho, nessa etapa, a formação de um outro carbono radical. Nessa etapa, a gente tem a certeza que esse mecanismo ele não é só linear, ele é logarítmico, ele vai crescer, é exponencial. Então, a gente não para um processo degradativo. O processo degradativo acontece para sempre. O meu orientador, o professor Marco Aurélio De Paoli, ele falava
Depois eu vim a descobrir que é um disco do Neil Young, mas ele falava que o Neil Young, eu achava que era uma música. The Rust Never Sleeps. A ferrugem nunca dorme. E a gente pode se referir à degradação polimérica do mesmo jeito que a gente se refere à ferrugem, que é o processo não para. Uma vez começado, põe no escuro, põe sem oxigênio, atmosfera inerte, põe na geladeira, esse processo vai continuar. Então, a degradação, ela não para, e é por isso que eu falo na sala de aula, na tela de aula, né, que a gente se encontra online, a gente se fala sempre na tela de aula, acho que eu insisto nisso, que a gente não sabe o que acontece com o plástico em longas jornadas de degradação. E a gente precisa saber ainda, porque a degradação vai longe e o estudo da degradação sempre foi para o plástico durar mais ou para evitar que ele estrague. Agora, com a crise da poluição plástica, a gente tem a necessidade de estudar o que acontece com o que não era usual até agora. Sempre foi uma questão de objetivos práticos para estudar a degradação. E agora, um novo objetivo prático é entender o que acontece com o plástico no meio ambiente, que não era uma questão hype. Isso começou há 10 anos atrás. Ou seja, o estudo, a ciência tem periódicos periódicos com o tema principal de degradação de polímeros. Agora, a questão da poluição plástica virou um tema relevante, um tema core, eu diria. E agora a gente precisa entender melhor o que acontece. E esse ciclo é o que a gente já sabe que acontece. Então a gente precisa entender melhor o que acontece em estágios avançados, em domínio amorfo, em cristalino e por aí vai. Beleza, então esse é o ciclo de degradação, ele é exponencial, ele envolve quebra de cadeia, envolve aumento de cristalização, a gente vai ver isso, e algumas outras coisas. Bom, então primeira coisa, então isso aqui, lembrando, é um curso introdutório, a gente não vai ver isso a fundo. Esse ciclo de degradação tem uma história linda, antiga, já tem uns 50 anos isso, e antiga para mim, né? E não é para a gente ver aprofundadamente cada uma das etapas, e sim para mostrar esse conjunto de etapas que leva às consequências da degradação que a gente vai ver agora, tá bom? Então, beleza. A ideia não é fazer uma varredura química, a ideia era só mostrar esse ciclo. Agora, o que eu acho importante são as consequências da degradação. Então, a gente tem aqui o copo, que não é degradado, um copo que está com copo de poliestireno, né, descartável. A gente levou para o laboratório, colocou um pouco d'água dentro, inclinou e foi tirando foto naquele modo de tirar muita foto, né, para criar essa GIF animada. Então, à esquerda, a gente consegue ver bem, de maneira qualitativa, essa é uma medida que a gente faz quantitativamente no laboratório, que chama ângulo de contato. Se você olhar bem para a água dentro do copo, olhar várias vezes, isso aqui está tocando continuamente, né? Se você olhar dentro do copo, você vai ver que aqui, ó, na lateral da água, o ângulo de contato é grande, ou seja, a água está encolhida nela mesma. Então, existe uma tensão da água com a superfície do plástico, porque esse plástico ele é particularmente hidrofóbico. Ele não tem afinidade com a água. E aí, o que acontece é depois que vira, só tem água em 2 pontos. Repara, ele é tão hidrofóbico que o copo fica seco aqui no caminho. Tem essa gota que já estava aqui antes, porque a gente fez vários takes para ficar bonitinho. E nos ângulos, aqui nesse canto tem uma gotinha, onde está meu laser agora, e nesse canto final também fica uma gotinha que já estava no começo, porque esse não foi o primeiro take. Então dá para ver bem que essa é uma superfície hidrofóbica. Esse copo a gente colocou para degradar na nossa câmara de fotodegradação, uma câmara de fotodegradação acelerada que nós temos no laboratório, e chegamos nesse filminho aqui. Então agora dá para ver que está amarelo, é uma consequência da fotodegradação, e colocamos a água e fizemos a mesma giradinha. E aí, ó, dá para ver que agora a água está hidrofílica, ou seja, a superfície está hidrofílica, não forma mais esse ângulo grande com a água. E depois que a gente vira o copo fica molhado. Ele tem afinidade com a água fica.
Então você tem uma diferença entre um plástico novinho e um plástico degradado. E isso é tudo que a gente precisa saber quando a gente vai fazer um estudo de impacto do microplástico. A maior parte dos trabalhos usam microplásticos primários e tem consequências muito diferentes. Eu vou mostrar uma outra aqui para vocês, que é uma que eu gosto muito. Isso aqui é um filminho que a gente gravou. Como é que eu faço para aparecer agora? É um filminho que a gente gravou para fechar uma apresentação oral de um congresso. Então era uma piadinha, a gente fez uma coisa bonitinha. Então primeiro eu coloquei esse fundo marrom, foi de propósito, porque fica amarelado. Então isso é uma plaquinha de Petri, feito de poliestireno, descartável também. É um material de laboratório que a gente usa bastante. E eu coloquei para degradar com um coraçãozinho no meio, de papelão. Então eu grudei o coraçãozinho ali e coloquei na câmera de fotodegradação. Então a lateral do coração, fora do coração, ele fotodegradou. No meio dessa placa de Petri, o coração de papelão protegeu. Então estava originalmente essa parte do meio, ela é hidrofóbica e o resto é hidrofílico, porque degradou. Então teve afinidade com a água. E olha o que aconteceu aqui, peraí. Vou dar o play. Então estou com o mouse sem o laser aqui. Então eu ligo a água aqui, é uma água com corante azul para dar um contrastezinho. E aqui era uma bureta que a gente ligou. Então beleza, vocês vão ver que a água, ó, vou começar do começo de novo, a água vai tomando conta da parte que está degradada. E eu contei já para vocês qual é a parte degradada, qual não é. Na apresentação isso era uma surpresa, era uma brincadeirinha com a plateia. Ó, então tá aí, tá filmando. A água vai tomando conta de tudo que é hidrofílico. Olha o que acontece com a parte hidrofóbica do mesmo polímero. Não sei se vocês repararam, a água inclusive sobe um pouco de nível, e a gente parou o vídeo aí, que era para mostrar um coraçãozinho, para fechar a apresentação, para gerar aquele oh da plateia. Mas a ideia desse, não era a ideia original, mas eu costumo usar em aula de degradação porque o vídeo ficou muito bom. A água vai tomando conta, assim, é impossível não admitir que a degradação é muito relevante quando você vai estudar impacto de alguma coisa, em qualquer contexto em que a água tenha um mínimo de relevância. Porque a água vai ocupar a parte hidrofílica e não vai ocupar a parte hidrofóbica, a não ser que ela seja obrigada, que tem uma pressão. E esse vídeo, claro, termina, não está mostrado aqui, eu perdi o vídeo completo, só tenho essa parte cortada, que é a água invade a parte hidrofóbica, obviamente, quando você tem uma altura de água que obriga isso, mas até lá a tensão superficial da água segura, ela dá conta do recado, porque não tem afinidade com o meio. Então, qualquer estudo que precise de formação de biofilme, impacto em micro-organismos, alguma coisa que tenha adesão a uma superfície hidrofílica e não hidrofóbica, ou o contrário, vai ser impactado pela degradação. Então, fazer um estudo no laboratório com plásticos que são pristinos, ou seja, que são não degradados. E a câmera está uma coisinha aqui. E não usar a degradação como um fator de influência, na minha opinião, torna esse experimento menos ambientalmente relevante. É um experimento ruim? Não, eu não sei para que é o experimento. Mas é preciso levar em consideração se vale a pena inserir o fator degradação em algum momento do seu desenho experimental, caso você queira que o experimento seja representativo de um contexto onde a intemperização é ambientalmente relevante. E eu não consigo imaginar onde ele não seja, mas certamente tem. Não estou sendo irônico, certamente tem algum ambiente desse, onde é interessante estudar o comportamento do pristino. Uma possibilidade, por exemplo, é quando você quer ver o impacto de uma planta de micronização, onde você tem micronização é um lugar onde eles pegam plástico grande e transformam em plástico bem micronizado para algumas técnicas de processamento, por exemplo, rotomoldagem, que é uma coisa bem medieval, uma coisa bem grande que você tem que fazer um produto oco, uma caixa d'água. Não tem só por rotomoldagem, mas tem algumas peças muito grandes e ocas que aí você faz por umas técnicas bem difíceis.
E elas demandam, algumas técnicas demandam polímero micronizado, não na forma de pellet, na forma de pó. Então esse ambiente vai ser um ambiente com muito microplástico pristino, muito microplástico não degradado. E aí é um ambiente em que talvez a degradação, num primeiro momento, não exerça um fator tão relevante. Então, beleza. Continuando a aula, esse é um exemplo de vídeo. Vamos tocar o barco. Aqui. Aqui a gente tem a cadeira. Essa cadeira à esquerda é uma cadeira que está visivelmente degradada. Eu coloquei ela como exemplo aqui nesse link, nesse slide de material quebradiço, porque eu tinha o hábito de, quando eu ia na praia, nessas cadeiras bem degradadas, a gente passava uma chave e escrevia o nome, escrevia um recado para alguém: eu amo fulano, eu odeio ciclano, sei lá. E aí, sempre, depois que eu comecei a estudar degradação, essa coisa que eu fazia ficou muito clara para mim como um exemplo de degradação de material quebradiço exposto às intempéries, e agora de formação de microplástico, porque quando você faz isso tem um pó que sai de lá, então qualquer erosão que você provoque na superfície de um plástico, você está gerando um pó. O erodido é o microplástico. E tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês que eu acho que é legal de esclarecer como consequência em relação ao fragmento. Esse vídeo e o vídeo do slide seguinte. Então, vamos lá. Esse vídeo, deixa eu parar aqui. Essa é a mão da Ana Carolina Kugler, uma aluna minha de mestrado, que está fazendo doutorado na área, em geologia. Ela pegou esse organizador, que foi um organizador que a gente ganhou de presente. Nós pedimos pelo campus, a gente fez uma campanha, quando começou a trabalhar com microplástico, a gente fez uma campanha para pegar plásticos ambientalmente degradados na casa das pessoas e que tivessem diferentes níveis de exposição. Então, uma coisa que estava meio enterrada, em algum lugar que tivesse um pedaço dentro da terra, outro fora, ou seja, um pedaço que estava enterrado não tinha pegado luz, um pedaço de fora tinha, algum vaso que ficasse na frente de uma parede, então a parte que pega a parede tem menos exposição à luz que a parte da frente, esse tipo de coisa. Essa caixa, uma professora aqui do campus, e eu estou enfatizando, contando essa história, porque os últimos slides são sobre essas estratégias para a gente conseguir esse tipo de material. E essa professora doou essa caixa, que já estava quebradiça na frente, e atrás ainda não. Que era uma caixa organizadora de ferramentas de jardinagem. Então ficou no mesmo lugar por anos, e a parte da frente estava bem degradada, quebrando assim espontaneamente, a parte de trás ainda não. E esse vídeo é a minha aluna colocando esforço mecânico na parte de trás, que a gente cortou, e a parte da frente você vai ver agora, vocês vão ver agora. Então, material totalmente quebradiço, cheio de fissuras, a gente vai ver agora, a gente já tem a imagem disso no microscópio eletrônico, cheio todo detonado. Então o material fica quebradiço com exposição às intempéries, com o estado avançado da degradação. E esse vídeo eu gosto muito para expor o que acontece quando você tem um estado frágil, um estado quebradiço, que é você quebrar isso e obter pelo menos 2 fragmentos grandes e muito pequenos. Então, esse aí é aqueles fornos de condução que são pretos, né? É um espelho preto por cima. E aí, ó, tá terminando, tá cheio de fragmentos. Então, beleza. Eu tirei os fragmentos do espaguete. Ah, caramba. Peraí. E fui... Cadê? E aí fui me aproximar. Esses fragmentos, a gente se aproximou deles para ver o tamanho deles. Então, dá para vocês verem, ó, se você olhar daqui, você vai ver um tipo de fragmento, um tamanho de fragmento bem comum. Quando a gente aproxima a câmera e magnifica, começa a aparecer uns pontinhos que não tinha antes. Tinha, mas você não estava vendo. E aí eu vou magnificando mais ainda. Conforme eu vou aumentando a magnificação, eu consigo ver outros fragmentos que eu não estava conseguindo ver antes. Então, o que é importante da gente ver é que sempre que você tem uma fragmentação,
você vai ter a formação de um conjunto de fragmentos menores que a gente precisa determinar qual é. Então, todos os fragmentos que a gente viu aqui no começo, todos eles geraram também fragmentos menores que a gente não conseguiu ver. Esses fragmentos que a gente não conseguiu ver são microplásticos, são potencialmente nanoplásticos. Então, entender a fragmentação ainda é uma coisa que rende pesquisa. E aqui é um paper que eu recomendo a leitura, mas eu tenho um bias, tenho um conflito de interesse. Esse paper é meu. Então, eu estou recomendando uma leitura de um paper que a gente fez, é um paper de opinião, que foi bem citado, teve uma acolhida muito boa pela comunidade, então é um paper que acho que dá para usar para aprender alguma coisa. Então, recomendo a leitura desse paper. E é um paper curto, né? Um paper de opinião, obviamente, que faz um apanhado, não tem nenhuma novidade, paper de opinião não pode ter novidade, ele é fundamentalmente baseado nas ideias dos outros, e é um apanhado. E aqui a gente discute, nesse paper, a gente discute algumas coisas, e essa é a figura que resume o paper. Então, basicamente, eu estou mostrando aqui que o material degradado, ele tem essas diferenças. Então, ele é mais cristalino do que o não degradado. Ele tem menor tamanho de cadeia, porque eu estou quebrando cadeia, mostrei isso naquele ciclo de degradação, do que o não degradado. Ele fica mais quebradiço do que o pristino e ele pode ficar opaco, depende do material. Enquanto o outro, se ele fosse transparente antes, ele vai ficar opaco. Claro que o material, se já era originalmente transparente, é opaco, não tem mudança. Beleza. E aqui, esse texto que está do lado, eles são potenciais, alguns são citados no artigo, e alguns são potenciais derivações desse artigo. Então, esse artigo é um artigo que resume muito bem, para você ter uma noção geral, que é o objetivo dessa disciplina. A próxima vai ser mais aprofundada, mas essa disciplina é introdutória. E aí, aqui tem algumas consequências da degradação. Uma delas eu já falei, que é a molhabilidade, mostrei nos dois videozinhos, né? 3, né? 2 GIFs e um videozinho que eu fiz. E a molhabilidade vai influenciar algumas coisas. Por exemplo, a adesão de biofilme. Tá óbvio, né? Quanto mais molhável e o biofilme acontece em meio aquoso, melhor a condição para a formação de biofilme. Interação com solo e água, principalmente solo úmido, vai acontecer bem quando o material é hidrofílico, em comparação com o hidrofóbico. E sorção de poluentes, não é que vai acontecer mais ou menos. A mudança da hidrofobicidade ou hidrofilicidade da superfície de um microplástico vai mudar a sorção. Então, se ele é hidrofóbico, ele tem a chance de sorver melhor hidrofóbicos. Quando ele passa a ser hidrofílico com a degradação, muda. Então, potencialmente, ele vai sorver melhor hidrofílicos. E se ele tinha sorbatos que estavam ocupando a superfície, poluentes, pesticidas, cosmecêuticos, fármacos, que estavam já no meio ambiente, ocupando a superfície, porque ele era hidrofóbico, quando ele se torna hidrofílico, a desorção aumenta, ou seja, a perda desse material vai acontecer. E a fragilidade, o fato dele ficar quebradiço, é uma coisa que não é tão simples, mas é uma coisa que acontece. Todo o mecanismo de degradação que eu mostrei, aquele ciclo, que faz o material ficar quebradiço por aumento de cristalinidade ou por perda de massa molar, que faz aquela grande macarronada estar menos coesa, esse mecanismo que gera a fragilidade também vai gerar a migração dos aditivos para fora da massa polimérica. E essa migração para fora da massa polimérica é função da degradação. É o mesmo mecanismo que deixa o material quebradiço, deixa o material mais passível de perder aditivos. E microplásticos com a fragilidade
mesoplásticos se tornam microplásticos e microplásticos se tornam nanoplásticos. É uma das hipóteses de formação de nanoplástico, né? É a mais acolhida pela comunidade. Bom, vamos lá. Degradação aplicada. Então, eu acho muito legal algumas áreas, queria comentar, queria compartilhar com vocês. Então, essa é uma artista, a Vibeke Pandikov, que faz joias, né? Que faz algumas peças artísticas usando lixo, usando sacola plástica. Esse vídeo eu fiz em cima, acelerando um vídeo dela, ou seja, uma modificação do vídeo dela, espero que não seja um problema, mas se você for atrás das mídias dela, esse vídeo está em velocidade real para você acompanhar. Então, esse vídeo mostra ela fazendo um trabalho com sacola plástica, e eu já vou explicar o que a degradação tem a ver com isso. Então, vocês estão vendo aí um estímulo térmico. Até então, tudo bem, um estímulo térmico normal, um estímulo térmico normal não é um problema. Ela está fazendo essas peças com a tesoura, depois ela vem com uma solda e ela começa a fazer essas conexões. E a solda é um estímulo térmico agressivo. E aí sim a gente está falando de degradação. E o que acontece na arte efêmera é que é uma arte que ela vai variar em função do tempo e não necessariamente ela foi feita para durar. E ela é feita, inclusive, para ser apreciada durante o seu período de deterioração. Ou seja, as modificações que a peça artística sofre com o tempo. A joalheria dessa artista não é um bom exemplo de arte efêmera, até porque ela faz para vender, para você usar, se quer usar. Mas, obviamente, essa peça vai durar pouco. Como peça para você usar como colar, tal. Ela vende como joia. O pessoal compra, usa, é super grande. E tem esse trabalho aqui desse artista da África do Sul. Deixa eu pegar aqui, ó. Dá para aparecer, né? Esse é um videozinho da arte que ele faz. Então, ó, ele pinta esses quadros com plástico. E ele tem essa pegada de usar plástico de lixo, mas vocês vão ver que não é tão lixo assim, até porque você perde controle de algumas coisas, então você tem que ter alguns padrões. Então, cor, aplicação, textura, ele tem que ter esse domínio que ele mescla com o plástico degradado. Isso não fica claro nas divulgações desse artista, mas ó, ele está compondo. Aqui. Ai, caramba. Perdi. Essa parte aqui, ó, mostra bem que não é só degradado. Ó, peraí, vai chegar aqui. Tá aqui, ó. Atenção. Tá aqui. De novo. Eita, caramba. Tá aqui, pronto. Aqui no fundo dele são as bobinas de plástico novo, com as cores que ele conhece, que ele gosta, que ele domina. Ele pode fazer mistura de cores. Então ele trabalha melhor. Claro que ele tem esse padrão, mas ele também pega lixo de rua e ele coloca isso nos quadros dele. Ele tem umas imagens dele catando lixo, falando, cadê? Aqui, ó. Ele catando lixo para levar pro ateliê dele para fazer as peças. Bom, e por que isso está na aula de degradação e eu estou falando de arte efêmera? É porque esse tipo de arte é muito difícil de conservar, porque ela é feita de plástico e ela é feita de plástico em condições agressivas de processamento térmico. Então, isso aí, todo esse material sob o efeito desse calor, desse secador, desse soprador de ar quente, que é muito mais quente que um secador de cabelo, a ponto de derreter plástico, né? Provoca degradação, ainda mais na presença de oxigênio, nas condições de uso, ele vai ser degradado. E isso é mais difícil de ser preservado. Isso aqui é um exemplo da chuteira do George Best, que dizem lá na Inglaterra é um dos melhores jogadores do mundo. Acho que Best é o sobrenome dele, não era o apelido. Mas, de qualquer modo, é porque eles não conhecem o Pelé. Mas está aqui. Essa chuteira dele, no estado original, com problemas aqui de cobertura de tinta e tal, e aqui como ele terminou.
Então é uma coisa que se faz para conservar a arte conservar artes e objetos de valor histórico, né, representativos de época. Então tem muito museu de moda da época, de design da época. Eu vou mostrar isso nos últimos slides. Mas esse é um dos papéis do conservador de arte. Aqui alguns artigos. Então, desculpa, só para ressaltar, e a questão da degradação é puramente um core do trabalho do restaurador de arte ou de peças de valor histórico, depois do advento e do plástico, porque o plástico faz parte da pintura, faz parte da escultura, tem muita escultura em plástico e faz parte até de arte de base tradicional. Eu lembro que eu assisti uma apresentação da diretora de um museu da Nova Zelândia, que tinha como uma das coleções a cultura maori. E eles têm vários objetos de ritos religiosos que são feitos com os materiais disponíveis. E hoje o lixo está disponível. Então tem muitos objetos religiosos que passaram a ser feitos com sacola plástica. E ela tinha essa preocupação, porque ela tinha que conservar, porque era, assim, não era obrigatório, do ponto de vista religioso, dele ser feito de palmeira. Mas o fato da sacola plástica ser um material abundante, e talvez até, aí é uma elaboração minha, talvez até para evitar que ele vire um lixo, ele passou a ser uma matéria-prima para compor objetos de ritos. E aí esses objetos estavam sendo encaminhados para preservação por serem representativos de uma época dessa cultura. E agora esse é um problema novo para o Museu Maori, Museu de Conservação da Cultura Maori, não lembro o nome, tinha que preservar peças feitas de plástico. Então é um problema para a degradação, já é uma parte aplicada dessa parte do campo de pesquisa. Queria selecionar alguns artigos, acho que eu já comentei esse en passant numa aula assíncrona. Então, esse é um paper que eu acho que vale para quem precisa abordar a questão da finitude do plástico, de quanto tempo o plástico dura. Esse é um paper que tentou estabelecer algum parâmetro de comparação, algum valor numérico a partir da literatura. Então, esse trabalho científico não fez nenhum tipo de trabalho experimental, foi um trabalho a partir de metadados, ou seja, dados dos outros, e ele viu, a partir dos artigos que estavam estudando a decomposição, a deteriorização ou desintegração, e aí eu faço uma ressalva que talvez esses artigos também devam ser colocados em perspectiva, porque não necessariamente eles foram decompostos, mas talvez eles tenham sido erodidos. E essa é uma coisa que é difícil de verificar na literatura. Então, mas essa é uma ressalva. De qualquer modo, esse tipo de trabalho, de revisão, de trabalho com metadados, sempre é um trabalho que busca uma estimativa. O objetivo desse tipo de trabalho nunca é ver um valor exato, preciso, com mais ou menos um ano. É sempre uma estimativa em décadas, ou em anos, ou até períodos de tempo maiores. E o que ele fez foi isso. Ele pegou, colocou numa escala logarítmica, que no eixo do tempo, que é micrômetros por ano. Então, esse paper determinou, a partir da literatura, quantos micrômetros por ano, e tem uma parte grande de, uma peça, um filme. Como é que você faz para transformar uma coisa bidimensional, tridimensional, mas quase bi, né? Porque tem uma espessura muito menor do que a largura e o comprimento, em alguma coisa que é unidimensional, que a unidade aqui é micrômetros por ano, não é micrômetros quadrados, não é micrômetros cúbicos. Então eles têm uma ponderação geométrica bem grande aí no paper, foi bem legal. E aí, então quem quiser se aprofundar vai ter que ler o paper, mas estou fazendo um resumo do paper. E aí ele comparou aqui, quando é vazado bolinha, na verdade sem, né? Sem fillers ou condições de aceleração. Então é ou um filler de aceleração ou condição de aceleração. Ou seja, ou tem um pró-degradante ou não tem. Então, vazado não tem,
de acelerar a degradação, e quando é cheio, tem ou um aditivo ou uma condição acelerada. Em vez de usar o VA, vai usar o VC, ou em vez de usar o VA numa intensidade normal, numa intensidade maior. Então, alguma condição de aceleração, ele é cheio. Enquanto não tem, ele é vazado. E aqui é só para esse final. Quando é o quadradinho vazado, mesma coisa. E quando ele é cheio, ele é acelerado. Então, beleza. Então, aqui ó, é quantos... Aqui, por exemplo, 10 elevado a 1 é 10. Então, aqui é 2 vezes 10 elevado a 1, 3 vezes 10 elevado a 1, até 10 ao quadrado. Então, aqui, ó, 10 elevado a 1 micrômetros por ano, esse trabalho aqui. Esse aqui, por exemplo, está mais grossinho, porque são dois que estão no mesmo lugar. 2 vezes 10 a 1, ou seja, 20 micrômetros por ano. Aqui, ó, aproximadamente entre 1 e 2 micrômetros por ano. E esse cara que é acelerado, ó, quase 1000 micrômetros por ano. Então, você vê que para o mesmo material, PET, nas mesmas condições, ou seja, sem nenhuma aceleração, você tem praticamente uma ordem de grandeza de diferença. Então, varia com um monte de coisa. Então, obviamente, esses três caras, segundo os autores, eles estão no mesmo balaio. 4, né? Porque esse aqui são dois, um em cima do outro. Por isso está gordinho aqui a fila, a linha. Acho que esse também. Mas esses caras aqui, independente do número, eles são nas mesmas condições de PET. Não dá, obviamente o paper não pode ir até a formulação, né? Porque isso é uma coisa, seria muita coisa para colocar. Mas olha só, dá uma ordem de grandeza de diferença. Aqui, ó, você pode ver, aqui, entre o LDP, os vermelhos, todos esses vermelhos cheios, eles têm condições de aceleração, dá quase 2 ordens de grandeza, né? 10 para 100 é uma ordem de grandeza, 100 para 1000 é outra, 1000 para 1 milhão é mais uma ordem de grandeza, né? Estamos falando de escala logarítmica. Então, a diferença é muito grande. Então, a ideia é pegar a estimativa. Como é que ele faz a estimativa? Nesse último aqui, ó. De 1 a 6, ele conseguiu ver o tempo médio, sem condição de aceleração e com condição de aceleração. Então, todas as condições de aceleração estão para cima. Dá para ver bem aqui o set que é others, então, não tem muito, é um balaio bem diverso, mas você pode ver que o vazado e o não vazado estão muito próximos, aqui estão distantes. Tudo bem, não quer dizer muita coisa. E, só para complementar, então isso aqui é uma geral, o L, dá para ver aqui na legenda, é Landfill Compost Soil, então é aterro, compostagem no solo, o M é marinho, o B é biológico, o S, luz do sol. Então aqui, ó, PET, 4 condições, HDP, 4 condições, as 4 condições vão se repetindo. E aqui são as condições do material, se teve condições de aceleração ou se teve algum aditivo que acelerasse. E vocês podem ver uma bagunça, é uma quantidade bem diversa de valores. Ou seja, 400 anos, truco. Esse número realmente não está representado aí na ciência. Tá bom? E a gente não sabe de onde veio esses 400 anos. O último aqui, esse também é um alerta de bias aqui, esse paper é nosso, mas ele é um paper em que a gente coloca a proposta de toxicidade global, plástica, emprestada do débito de extinção, mas não é para aprofundar, é só para dizer que a gente já sabe a quantidade de plásticos que tem no meio ambiente, de maneira estimada e grosseira, né? Você tem a noção da ordem de grandeza. E com a degradação, essa ordem de grandeza, esses plásticos vão sendo erodidos. Com a degradação, a gente erode os plásticos e os aditivos vão sendo liberados. Então, essa é mais uma consequência de um material, da degradação de material plástico. E, por fim, 2 dicas que são preparar que são coisas que a gente faz, a gente prepara os microplásticos no laboratório. Então, a gente usa, tem um artigo, posso compartilhar depois, um artigo numa revista de ensino, inclusive, onde a gente dá alguns detalhes da fabricação dessa câmara. Essa câmara é a nossa versão beta, tem uma versão alfa mais modernosa. Quem me ajudou a construir essa câmara foi meu sogro, à época com 86, 87 anos. Então, ele deu várias ideias aqui para construir. E
É uma câmara aberta, tem uma tampa que sobe e desce, tem laterais com algumas bases para a gente variar a altura e tem lâmpadas de UVA ou de UVC. A discussão de UVA e UVC a gente provavelmente a gente vai fazer na aula síncrona, mas a lâmpada UVC ela é muito mais rápida, mas ela não é muito real, porque não tem UVC no Sol. Tem UVC no Sol. A camada de ozônio não deixa esse UVC chegar aqui. Se deixasse, a vida nesse planeta seria bem diferente, se é que teria vida. E o UVA tem, na luz do Sol que chega aqui, ele é mais real, mas demora muito para degradar. Então, você tem um problema aí, a gente tem um dilema. Eu quero fazer um microplástico ambientalmente relevante. É 1 ano, para começar. Então, você vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, é complicado de fazer isso. Um grupo de pesquisa que quer produzir o seu próprio microplástico ambientalmente relevante em estágio avançado de degradação, seria bom ter a produção desse microplástico de maneira contínua para poder fornecer para os seus alunos de mestrado e doutorado. Porque num mestrado isso não cabe nem a pau. E dependendo do que você vai fazer, o UVC não é relevante. Então, ecotoxicidade não é ambientalmente relevante, o que não quer dizer que ele é errado. Tem níveis de relevância. Mas a gente aqui no laboratório, para trabalhar com ecotoxicidade, eventualmente, algum experimento de prospecção, mas a gente usa o UVC para fragilidade. Porque aí sim, na minha opinião, ele é ambientalmente relevante, porque nos 2 casos a gente vai produzir materiais frágeis, então eles são equivalentes. Agora, outros parâmetros são muito questionáveis. Beleza, e isso, use them wisely according to your scientific question, isso aí vai ser uma coisa que a gente vai discutir bastante na aula de relevância ambiental. Beleza, então a gente está construindo o nosso conhecimento para as aulas futuras, de tratado global, de relevância ambiental, de monitoramento. Beleza. Continuando, esse é o último slide. Penúltimo slide. Essa é uma coisa que eu gosto de fazer, que é trabalhar com materiais coletados no meio ambiente. Então, isso aqui foi coletado num lixão, nos arredores de Berlim, que estava fechado desde a década de 90, mas que ninguém limpou. Então, a gente foi lá e coletou, nunca ninguém mais colocou nada lá, mas a gente conseguiu coletar materiais que que estavam sendo enterrados. Então, tinha toalha de mesa plástica da década de 90 ou antes, que estava com um pedaço bem degradado, um pedaço um pouco degradado. Esse porquinho, a gente não tirou a melhor foto, que era ele de cima. Esse porquinho, ele estava com essa metade para cima do solo, rosa, e a metade para baixo, vermelhaço. Então, conservou bem a cor original, que a gente imagina que é a cor original. Então, você tem um material coletado, que você não vai conseguir reproduzir de novo, você não vai conseguir fazer de novo. Então, isso machuca um pouco nosso rigor científico. Porém, você tem 2 níveis de degradação produzidos a partir do mesmíssimo material, com a mesma formulação, mesmo processo térmico para gerar um produto, e com a diferença de que você tem um envelhecimento diferente dos 2 lados. Então, esse é um tipo de trabalho de abordagem que eu gosto de usar. E não coloquei, desculpa. E achei que tinha mais um slide aqui. E um outro que eu gosto é de museu. Pegar peça descomissionada de museu para poder... E aí é um caso que fere menos o rigor científico, porque você tem data, você tem história e você tem conservação dessa peça ao longo de décadas. Então, quando você tem uma roupa que já não consegue mais ser exposta, porque ela está toda rasgada, você vai manusear para costurar, ela vai quebrar na sua mão essa peça, o museu joga fora. Passa por um processo burocrático de descomissionamento e isso vai para o lixo. Ou vai para a doação de alguém com interesse, que somos nós, pesquisadores de microplásticos. Então, essa é uma abordagem também, se você quer trabalhar com materiais degradados. Ok? Então, essa parte de degradação, já vou gravar de aditivos. Bom, continuando, vamos lá para os aditivos. Aditivos. Bom, primeira coisa, o que são aditivos? Então, aditivos são coisas que
modulam as propriedades dos polímeros, mas eles não fazem milagre. Eu gosto de usar essa foto, que é um conjunto de fotos que a minha sobrinha fez, porque ela achou que o meu perfil tinha que ter uma foto mais sóbria. Então ela me fez vestir um terno e me fez tirar fotos. E aí, essas duas fotos mostram o que um aditivo pode fazer. Um cara meio esquisito, virando um cara bonito, mas o que o aditivo não faz é uma coisa drástica. É pegar esse cara bonito, por exemplo, e transformar num cara feio. Isso o aditivo não faz. Então, o aditivo ele melhora a propriedade do plástico, mas ele não faz milagre. Então, a segunda transformação não é algo para aditivo. Se você quer um milagre, você muda o polímero. Mas é muito difícil você conseguir um milagre com aditivo. Então, o aditivo ele dá propriedades, ele melhora propriedades, mas ele não faz milagre. Se ele fizesse milagre, a gente só tinha polietileno e mudava o aditivo, né? Não é o caso. Então é importante a gente entender isso. O aditivo não faz milagre. Segunda coisa sobre aditivos. E isso é muito importante para quando você está escolhendo qual é o plástico ou qual é a formulação que você quer usar para o seu método de investigação, de ecotoxicidade, por exemplo. Se o polímero ele é muito polar, o aditivo vai ser polar. Se o polímero é apolar, então o aditivo vai ser também aproximadamente apolar. Então, se você tem um método que é sensível, que interage bem com água, e você quer verificar a ecotoxicidade de alguma coisa apolar, o método tem que ser muito sensível. Então, se você quer ver se você só pode ver uma concentração alta, então você até pode colocar o aditivo apolar se você quer ver uma faixa de propriedades. Então você escolhe um que é apolar, e aí você vê esse gradiente de polaridade como um fator para o seu desenho experimental. Agora, se você quer fazer uma prova de conceito de uma coisa específica, então você quer ver impacto de um determinado aditivo, avalie a polaridade desse aditivo e verifique se o seu método de avaliação é sensível a substâncias que tenham essa faixa de polaridade, caso essa seja uma questão para você. Então essa informação é relevante. Se você quer trabalhar com polímeros apolares, com aditivos apolares, procure polímeros que sejam apolares também. Terceira coisa sobre aditivos, e é aquele assunto da difusão. Eles difundem pela massa polimérica. Então isso é muito importante de você levar em consideração. Então, quando você tem um material polimérico, ele vai ter o volume livre, vai ter o espaço entre as cadeias. Outros mecanismos existem para a gente entender difusão, não só volume livre, tem o mecanismo da repitação, tem outras coisas que não são foco dessa disciplina. Porém, independente do mecanismo, e volume livre eu acho que é o mais intuitivo deles, dos mecanismos para entender difusão, é fato que os polímeros permitem a difusão de aditivos, e esse fenômeno que está exposto nesse slide, que eu vou mostrar para vocês agora, está aqui, deixa eu só ter certeza que está gravando mesmo, imagina se eu não estou gravando, é o que a gente chama de blooming. E esse é justamente um trabalho bem legal, tem bastante gente da área de saúde na disciplina. Esse é um paper bem legal que fala sobre blooming justamente em materiais farmacêuticos e médicos. Que é a difusão acontece com tal intensidade no material polimérico que ele pode ir para a superfície e lá ficar. E aí ele floresce, é uma inflorescência na superfície, que é o significado da palavra bloom. Então, esse é o fenômeno. E aqui tem dois exemplos desse paper retirados desse artigo, que é de uma microscopia eletrônica de elétrons secundários de poliamida meia, mostrando o polifosfato de amônio, que é um retardante de chama. Então está aqui na superfície do material. E aqui tem outro que é de íons secundários, de que técnica, acho que não está descrito aqui, mas está aqui, é uma microscopia. E é o Ultranox 626, o fosfato desse organox em polipropileno.
em verde, em vermelho polipropileno, em verde esse polifosfato e em azul, ó, esses azuizinhos, são estearato de lítio. Ou seja, tem 2 aditivos aqui por falta de um. Na falta de um tem 2. E tudo isso em material médico e farmacêutico. Ok? Então essa é a evidência. Eu não preciso provar a teoria. Eles se espalham e eles podem acumular na superfície e da superfície. E é por isso que tem esse paper. Da superfície para o soro, para o remédio, para o seu corpo, é um pulo. Quarta coisa sobre aditivos. Tem aditivo aonde você quiser buscar. Essa coisa de que tem em alguns papers que o pessoal coloca que o plástico está livre de aditivos, não é verdade. Ele está livre de aditivos para aplicações específicas, por exemplo, mas não é verdade que o plástico que sai da petroquímica não tem aditivo nenhum. Eles têm um aditivo de pacote básico. Então tem o mínimo de alguma coisa até para poder aguentar o primeiro processamento para formar o pellet, que é a bolinha na qual ele é comercializado. Então não existe esse negócio de plástico livre de aditivo. A não ser, e eu já tive essa experiência, já consegui com a Braskem, a professora Maria Cristina Canella, num experimento de colaboração com ela na UENF, ela conseguiu um filme de polietileno sem aditivos. E a gente fez um experimento legal, porque a gente queria saber só o efeito do plástico. Mas aí foi uma demanda que demos sorte, porque a gente pediu, e eles tinham feito uma batelada sem aditivos para eles mesmos fazerem os testes. E aí eles mandaram um pouco para a gente. Ou sintetizado pela gente mesmo. Ou quando você sintetiza o seu polímero, aí você sabe o que você colocou e o que você não colocou, e você pode planejar para não colocar nada. Muito difícil, mas pode planejar para não colocar nada. Beleza, então se você vai comprar um plástico de mercado, ele tem aditivo. Algum aditivo ele vai ter. Então não existe isso de não ter aditivo. Só nessas situações que eu falei para vocês. Aqui, beleza. Aqui tem alguns exemplos de aditivos que eu coloquei, mas assim, aditivo é um mundo de aplicações. Tem de tudo. Aqui, alguns eu coloquei bem en passant. A gente vai falar de retardante de chama, de plastificante e dióxido degradável. A gente tem biocidas, a possibilidade dos biocidas, estabilizante contra a luz, estabilizante contra calor, estabilizante dimensional para algum tipo de... não consigo lembrar. Auxiliar de processo para você extrudar bem. Sim, modificador de impacto para melhorar a propriedade de impacto, né? Para-choque de carro. Então tem um monte de coisa que você pode colocar. E a lista é sem fim. Então a gente vai falar de alguns. Então corantes, né? O que dá um cor para o material. Carga é aquilo que não atrapalha a propriedade mecânica, mas tem menor custo do que a matriz, então para reduzir custo. E reforço, e aí sim dá uma propriedade mecânica, fibra de vidro, de carbono, fibra vegetal, e fibra do que você quiser para o material ser mais resistente mecanicamente. E aqui o exemplo do macarrão, espero que vocês não estejam vendo essa aula antes do almoço. Mas aqui mostra o exemplo do macarrão. Então o macarrão seria o polímero, a analogia do macarrão, né? Seria o polímero, e os molhos, os diferentes molhos seriam os diferentes aditivos com as diferentes funcionalidades. Ou seja, tudo é uma grande macarronada, o aditivo vai dar esse flavor aí, essa diferençazinha na propriedade. Beleza, então vamos falar de alguns aditivos. Então, isso aqui não é um aditivo especificamente, mas é um tipo de elemento químico que tem em vários tipos de aditivos. Eu acho importante, porque como a pegada aqui é impacto ambiental, metais têm muito impacto ambiental, podem ter muito impacto ambiental, são potencialmente tóxicos, né? Eu tomei uma bronca de uma amiga da química ambiental, então eu estou adaptando meu linguajar, coloquei os dois, mas ela fala que não se usa mais o termo metais pesados, mas sim elementos potencialmente tóxicos, que é o que está aqui no subtítulo. Então estou migrando para incorporar essa nova nomenclatura. Bom, então aqui tem alguns exemplos nesse paper, que está aqui do lado, né? Então essa tabelinha mostrou os principais aditivos que tenham esses metais. E eu destaquei em vermelho aqui uma coisa engraçada, porque
toda tabela de metal pesado, vem o bromo. E o bromo não é metal. Então isso me dói como químico, me dói um pouco. Mas é muito comum encontrar o bromo. É aqui, ó. Main use of heavy metals as additives in polymer. Bromine não é metal. Então, mas sempre vem esse vício. Mas tudo bem. Então tá, aqui tem vários. Então eu destaquei alguns. Antimônio, retardante de chama. Eu não sabia quanto retardante de chama ou estabilizante de calor tinha como metal. Assim, é uma plétora aí bem ampla. Então antimônio, retardante de chama e biocida. E aqui os efeitos. Então aqui, hormonal, né? E câncer de mama. Zinco, aqui não tem o efeito. Mas tá aqui. Heat Stabilizer, Flame Retardant, Anti-Sleep Agent. Anti-Sleep é quando você coloca um monte de plástico em cima do outro. Quando você empilha sacola plástica, quando você empilha qualquer coisa, ele fornece algum tipo de atrito. Então ele dá uma textura microscópica. E aí o Anti-Sleep Agent, ele impede que um escorregue sobre o outro, aí você consegue fazer uma pilha. Então assim, tem de tudo que você possa imaginar de tipo de aditivo para plástico. Beleza. Então, bromo retardante de chama, são, né, super conhecidos, celebridades até do protocolo de Estocolmo. Cobalto e bário. Bário, para quem lembra do Celobar, né, problema que teve no Brasil com contraste de raio-x, não é o caso, né, mas o bário é usado como estabilizante UV no PVC e está aqui, a série de consequências e as referências. Então, para quem quer saber, para quem quer ter uma fonte, aqui chumbo, né? Chumbo não morreu, chumbo está em vários lugares. Para quem quer ter uma informação sobre presença de metal em plástico para algum projeto, esse é uma boa referência. E aqui também, esse é um cara que eu gosto de acompanhar, o Andrew Turner. Ele trabalha bastante com XRF e metais, então ele tem alguns, assim, ele meio que tem um foco do trabalho dele é mexer com metal e detecção por raio-x, por fluorescência raio-x. E essa tabelinha também faz um arrazoado de aditivos com metal. E não tem bromo aqui, mas acho que ele também comete esse vício de colocar bromo como metal pesado. E tudo bem, se é do hábito, né? Acho que não tem problema, mas que não é metal, me dói um pouco. Então tá aqui. E aí tem o tipo de trabalho, tal tipo de função, informação, densidade, tem que tomar muito cuidado. Eu já tive discussão com o aluno por causa desse erro, né? Discussão assim, né? Um debate, não é uma discussão. Então, no cálculo da densidade do polímero com o aditivo, eu já vi gente usando essa densidade que é fornecida aqui. Essa densidade é do aditivo. Esse aditivo, em 2, 5%, né, não vai impactar tanto assim a densidade do polímero. Beleza, mas tá aqui. Concentração em plásticos em geral, tal. Então tá aqui. 2 informações, 2 artigos relevantes para falar de metal pesado. Beleza. A toxicidade do metal pesado ou de elementos potencialmente tóxicos não coloquei, não vou destacar aqui porque é muito metal diferente. Obviamente, os impactos são muito diferenciados, mas acho que isso não é nem alvo de debate, né? A gente já sabe que elementos potencialmente tóxicos são perigosos e têm que ser controlados. Maravilha. Oxodegradáveis. Então eu escolhi 3 tipos para destacar aqui. O óxido degradável é um deles, é um dos meus preferidos para discutir e estudar. A função dele é ser um pró-degradante. Tem vários aditivos pró-degradantes ou estratégias pró-degradantes. Essa é a mais controversa, o uso do óxido degradável, que é o uso de um aditivo que faz com que você acelere as reações de oxidação, que a gente viu nos slides passados, e com isso, acelerando as reações de degradação, a desintegração, a decomposição do material plástico se acelera e supostamente ele vai virar CO2 e água e vão fazer parte de uma vida de plantas felizes, aí, como está nesse slide. Esse slide é um slide de propaganda de uma empresa que vende o aditivo biodegradável e essa propaganda ela é controversa
porque existe muita gente dizendo que não é isso que acontece. Opa, o que aconteceu? Por que? Ué? Perdão. O que aconteceu aqui? Pronto, agora desci. Pronto. Tem muita gente que diz que não é bem isso. Então, beleza, já vou mostrar o porém. Então tá aqui propaganda de uma empresa que vende aditivo. E aqui um site falando sobre filme mulching com óxido degradável. Então aqui é a proposta de usar de usar filme mulching é justamente você cobrir a planta. Tudo que você rega, não tudo, mas ele preserva a umidade, então dá para ver bem aqui. Deixa eu pôr meu pointer aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas dá uma ampliada. Tem muita água condensada aqui. Então a água evapora, mas ela é retida pelo filme, então você precisa regar menos. Você impede os emergentes, né? As ervas daninhas são seguras ali. E você protege eventuais produtos de valor agregado, por exemplo, um morango, que ele encosta no solo e ele perde qualidade, né? Ele perde valor. E a vantagem de você usar esse filme mulching é que, como ele é degradado, ele é aceleradamente degradado, você não precisa tirar ele do campo, não precisa encaminhar para reciclagem. Isso é uma etapa de logística que é custosa e difícil, porque você não acha quem recicla e você compra um rodo, um tubo, sei lá, um rolo, né, de centenas de metros, até quilômetros, para você abrir no campo. Você nunca mais volta isso para esse rolo. Então o volume de retirada é muito maior do que o volume de entrada. Fora, o filme rasga e fica pelo campo. Então, já que vai rasgar, vai ficar pelo campo, é difícil. Vamos rasgar de vez, vamos quebrar, coloca um aditivo óxido degradável e quando passa o trator arando o solo, ele é incorporado ao solo. E maravilha. Bom, não quer dizer que é tão bom. Isso gera a discussão sobre os óxidos degradáveis, gerou uma encomenda do grupo de trabalho para meio ambiente da União Europeia e esse report foi feito com o levantamento da literatura. Então eles contrataram uma empresa que chama Eunomia. Essa empresa ela costuma fazer esse tipo de trabalho de consultoria. E aí o que a empresa fez? Levantou na literatura a resposta para algumas perguntas que esse grupo de trabalho levantou. E aí eles foram na literatura e foram bem generosos, eu diria, porque eles nem levaram em consideração, tem 90% dos artigos disseram isso, 10% disseram aquilo, então existe uma tendência. Não. Se tem um conjunto de artigos que diz A e um artigo que diz B, eles falaram, não está decidido na literatura. Então eles não colocaram juízo de valor, tipo de artigo, impacto da revista. Eles foram bem brandos na avaliação. E aí eles trabalharam nesse sentido. Então isso aqui é um relatório bem amigável também, um pouco mais comprido que o do Plasticam, que eu recomendei. Talvez um pouco menos amigável, mas ainda assim bastante amigável. Ele faz um conjunto de discussões ao longo do capítulo, mas ele sempre termina com um resumo. Então isso é uma tabela com esses findings de uma parte do relatório. E é uma coisa importante, ele chama de PAC, Pro-Oxidant Additive Containing. Então PAC Plastic é o plástico que tem esse óxido degradável. Então, por exemplo, eles têm várias hipóteses. E tem umas hipóteses estranhas, tem negativo de negativo, ou seja, não foi gente do ramo que elaborou as perguntas, provavelmente foi o grupo de trabalho, que talvez tenha um acervo de elaboração de questão diferenciado, então as questões às vezes confundem um pouco, mas a empresa respondeu as questões. Então, por exemplo, hipótese 1. Em ambientes abertos, aditivos pró-oxidantes acelerarão a fragmentação de polímeros tradicionais. Foram na literatura e falaram: é suportado pela evidência? É suportado pela evidência. Então isso foi cortado, tá? Tem um risquinho aqui, eu juntei, eram 2 páginas, sei lá. Eu organizei para ficar melhor aqui de mostrar. Hipótese 2. Plásticos que têm óxido degradante não podem ser considerados
não devem ser considerados compostáveis. Suportado. Eles não devem ser considerados suportáveis de acordo com as evidências disponíveis em 2016, agosto de 2016. Ou um pouco antes disso, porque o relatório foi publicado nesse ano. Hipótese 3. Em ambientes abertos, plásticos com óxido biodegradável biodegradam seguindo sua fragmentação, parcialmente suportada, ou seja, não há consenso na literatura. Eu, particularmente, acho que não é significativo, de acordo com as referências que eu tenho lido. Mas está aqui, parcialmente suportado, no relatório. Eles não biodegradam em aterro. Suportado. Eles não biodegradam em aterro. Hipótese 5. Plásticos com óxido degradável biodegradam em ambiente marinho inconclusivo, que é pior do que partially supported. Né? Bom, beleza. Então, esse é o conjunto de hipóteses de biodegradabilidade. Depois, littering. Em solo, fragmentado e potencialmente parcialmente degradado, plásticos parcialmente degradados e seus aditivos colocam um efeito negativo limitado à qualidade do solo e ecossistemas. Inconclusivo. Se coloca, se não coloca, inconclusivo. A mesma coisa que o uso de plástico oxidegradável não fomenta ou promove uma atitude de descarte, de jogar fora, inconclusivo. Então isso é favorável ao uso do oxidegradável. E plástico oxidegradável é uma possível solução para reduzir o problema do lixo marinho, comparado com o plástico convencional, também inconclusivo. Acho que é principalmente que ele forma microplásticos, né? Acho que isso é até... Não sei se está aqui, mas ele é frequentemente citado como fonte de microplástico. Aqui os últimos, plástico óxido pode ser identificado separado em sistemas de coleção, refutado, não dá para distinguir ele dos outros, porque a concentração talvez do óxido degradável seja baixa. Plásticos óxido podem ser identificados separados dentro do processo de reciclagem, refutado, vermelhão, hein? A qualidade do plástico reciclado convencional não é negativamente afetada pelo óxido degradável, ela é negativamente afetada, ou seja, foi refutado o fato de que ela não é, ela é. Tá vendo? É chato, né? Tem hora que você faz uma hipótese positiva, uma hipótese negativa, então não cria uma consistência, né? Isso confunde um pouco. Hipótese 12. A presença do plástico óxido nos reciclados não afetam o preço ou o mercado dos reciclados. Refutado, não sei porquê, mas foi refutado. Então, essas são as conclusões dessas questões que foram colocadas pelo grupo de trabalho. Então, quem vai trabalhar com óxido degradável, essa é uma leitura um pouco que obrigatória para óxido. Retardante de chama. Retardantes de chama são necessários, porque sempre que o plástico pega fogo, ele é combustível. Então o calor ele vai degradar o plástico e vai formar voláteis. Isso é do plástico. Quando a gente degrada, a gente vai quebrando cadeia, depois quebra cadeia, depois quebra cadeia, vai chegar a um tamanho que ele já pode evaporar. Então, quando você tem a degradação que eu acabei de mostrar, ela vai acontecer também com o calor e vai formar os voláteis. Os voláteis, na presença de oxigênio e de calor, eles vão queimar. Então é combustível. E assim que eles queimam, eles também, os termoplásticos, eles vão fluir durante esse processo de queima, ele vai fundir antes de queimar, e ele vai espalhar, e eventualmente ele vai espalhar até com fogo em cima, e vai pingando, e vai levando fogo de um lugar para o outro. Então, não é bom. Efeitos químicos. O PVC principalmente forma ácido, esse é o motivo do porquê algumas máscaras de bombeiro tem um dos filtros com uma base fraca para impedir que o HCl vá para o pulmão. E os aditivos, por causa desses efeitos, eles tentam de alguma maneira reduzir o calor por reação endotérmica. Então, em geral, é um inorgânico que quando entra em contato com o calor, ele absorve o calor. Então, ele dá uma impedida de propagação da chama, até apaga a chama. E uma outra estratégia comum é formar um resíduo carbonoso e que não queime mais, que seja extremamente reticulado. Ele até pode queimar, mas ele vai impedir a entrada do oxigênio, e sem oxigênio ou sem o polímero
você extingue, né? Tem que ter os três: calor, combustível e oxigênio. Você tira um dos três, para, o oxigênio é um dos três. Beleza. E os retardantes de chama são muito usados em eletroeletrônicos. Mas também em têxteis de transporte, e aí a origem dele é para casa, né? Que ele começou mesmo a ser difundido quando tinha muita televisão de tubo, e essas televisões pegavam fogo, década de 50, década de 60. Era questão de minutos para casa estar em chama, porque em geral tinha uma cortina, um móvel por perto, e era rápido. E se acontecia com o pessoal dormindo, a família estava no mato. Então a ideia mesmo não é nem apagar o fogo, é retardar o fogo para dar tempo de você fugir. Então, idealmente, foi para isso que o retardante de chama foi criado. Beleza. E a questão dos eletroeletrônicos estão aqui, acho que eu comentei há 2 aulas atrás, não lembro se síncrona ou assíncrona, mas eu comentei sobre Guilwo, na China, e Accra, capital de Gana, como receptores da maior parte dos resíduos eletroeletrônicos por décadas no mundo. E estão aí um depósito de retardante de chama para contaminar esses solos aí. Bom, retardantes de chama são frequentemente citados nos papers em que a gente fala sobre aditivos de legado. Então esse paper são aditivos de legado aqui, ó. É um artigo de revisão, aditivos de legado numa economia circular de plásticos. O dilema corrente, o dilema atual, análise de política e contramedidas emergentes. Então é um artigo de revisão bem legal e mostra aqui alguns, o REACH e o RoHS são regulações de substâncias químicas, mostrando se eles estão presentes nessas políticas regulatórias e em que condições. Né? Aqui está presente e ainda coloca as condições. E aqui tem os retardantes de chama. Então, vários desses já estão sob análise, né? E composto de cádmio também. Então, esses todos, interessante, além deles estarem sob análise, alguns, se eu não me engano, acho que o bifenil polibromado, buminado, ele já está no Estocolmo. Mas o importante é que essas substâncias que já foram interrompidas de acordo com diferentes critérios, diferentes programas, ou regionalmente, ainda são encontrados em materiais velhos, tudo bem, porque eles foram interrompidos, mas fica em casa o material que a gente fez, o produto que a gente fez com esse plástico. E o pior para mim são os produtos reciclados, porque esses materiais velhos voltam para a nossa vida, porque eles são descartados, são reciclados e voltam com os aditivos que foram banidos. Então, a gente vai discutir isso no fim, acho que eu cito quase toda a aula a questão da transparência química, e isso precisa ser levado em consideração. Sem a transparência química e rastreamento, a gente não tem como retirar esse pessoal e evitar que eles vão para a reciclagem. Eu acho que é por isso, inclusive, que essa pergunta foi colocada. Ó. PAC plásticos podem ser identificados separados em sistemas de coleta? Se isso é refutado, ou seja, eles não podem ser separados, e existe um debate para banir ou regular os óxidos degradáveis, a gente sabe que se eu não consigo separá-los, por algum motivo, alguma técnica analítica, ele vai continuar persistindo por mais tempo do que a gente queria. Então, tá aqui. Vira um plástico de legado. Show? Aqui, tô voltando porque, desculpa, tá aqui. E plastificantes, que são substâncias que tornam os materiais maleáveis, eles têm um problema bastante comum, principalmente os fitalatos, que é a disrupção endócrina. Então, deixa eu ler para vocês esse trecho que eu peguei deste documento aqui, que está disponível nesse link aqui. Disrupção endócrina é um mecanismo cujo efeito se relaciona com o funcionamento do sistema endócrino, que é desenvolvimento, crescimento, reprodução e comportamento de seres humanos e vida selvagem. Há crescente preocupação sobre a faixa dessas substâncias, ou a faixa das substâncias que estão suspeitas de interferir com o sistema endócrino, os tão chamados
disruptores endócrinos. Essas substâncias podem causar diversos efeitos à saúde, adversos à saúde, tais como câncer, mudanças comportamentais e anomalias reprodutivas. Esse artigo tem um resumo para quem é da área de saúde sobre os fitalatos e impactos na saúde humana. Esse é o gráfico abstract do artigo, então ele é bem, dá para ver que ele é bem extenso, mas é um artigo de revisão, acho que relevante. E aqui o principal uso dos plastificantes. Então, qualquer coisa que você precise ter alguma maleabilidade, porque senão você perde o material, ele quebra, você vai jogar um plastificante no produto. Então, aqui, cabos e cabos, wire cable, eu traduziria como cabos e cabos. Acho que dá para falar que eletroeletrônicos ou elétricos. Flooring, wall covering, acho que pisos, filmes e lâminas, coberturas, aí sim tintas, produtos comerciais, aplicações industriais e outros. Então tem vários meios. Esse eu gosto, a gente trabalha com esmalte no laboratório, A gente tem uma aluna de doutorado, a Bruna, que mexe com essa fonte de microplástico negligenciada. E ela é uma fonte relevante, principalmente porque nós temos aqui os plastificantes. Então, é um material que, como fonte de microplástico, já gera um plástico de preocupação, porque fitalatos e organofosfatos são malvados favoritos na história de regular substâncias químicas e eles abundam mesmo em esmalte, até porque o esmalte ele é feito de nitrocelulose, o polímero do esmalte é nitrocelulose, e nitrocelulose é reconhecidamente quebradiça. Então eu preciso ter um fitalato, preciso ter um plastificante, senão não dá. E eles são regulados na área de esmalte. O pessoal tem, no rótulo, tem alguma nomenclatura para dizer que eles são livres de algumas substâncias. Tem uma iniciativa para banir esses plastificantes. Vamos lá. Exemplos. Magipack com PVC. Quando o Magipack é de PVC, ele pode ser de polietileno, mas quando ele é de PVC, tem que ter muito plastificante. Dispositivos médicos, como sacola de sangue, como é que chama? Soro, tubagem, catéter, ele vai ter plastificante. Piso vinílico. Então, se tem vinil, é difícil não ter plastificante. Couro sintético é vinil, couro falso. Cabo elétrico e brinquedos de PVC, todos têm plastificante. Tem um exemplo ridículo, que é a isca de peixe. Ridículo não por ser isca, mas porque ele tem mais de 50% de plastificante. É ridículo o quanto o PVC aguenta de plastificante. Ou seja, não é PVC com plastificante, é plastificante com PVC. Eu nunca entendi isso. Mas tem exemplos, na literatura você vai achar exemplos com alta concentração de plastificante. Tem lá, isca de peixe. Não PVC. Plastificante líquido em tinta para proteger pintura de carro. Tintas em geral. Tinta de impressora e adesivo são polímeros que não são de PVC, que carregam plastificante, e vários outros. Aqui é um exemplinho, uma listinha curta, não exaustiva. Aqui também, a gente está falando de aditivo, vamos falar do protocolo de Estocolmo, nesses 3 slides finais. E aqui, só para relembrar, é um acordo internacional, é o MEA, que é a expressão, Multilateral Environmental Agreement. E o Brasil assina o Estocolmo e ele tem 3 anexos. O anexo A é para eliminar. E são essas substâncias da primeira leva. Já tem uma segunda leva. Anexo B é para restringir DDT. Ou seja, não pode usar, mas em exceções. Todos eles vão ter mecanismos de exceção por mais tempo ou por menos tempo, dependendo do anexo. E o anexo C é aquilo que você não controla, mas você produz. Então, dioxinas você não produz, mas você acaba produzindo não intencionalmente quando queima alguma coisa ou em determinadas condições. São substâncias que também são reguladas pelo Estocolmo.
Aqui são os 12 iniciais, aqui são os 16 seguintes, e aqui é um exemplo da mais nova leva, que tem a ver bastante com plástico. A maioria tem, mas o V328 é especialmente associado a plástico, porque é o primeiro não halogenado, e é muito usado em plástico, é um dos principais antioxidantes e tem vários irmãozinhos que podem substituí-lo, ou seja, a gente tem que evitar os regrettable replacements, né? E aí temos que tomar cuidado com isso, que tem vários outros UVs de números próximos que podem não ser a melhor substituição. Beleza, então sobre aditivos era isso que eu tinha para falar. Fim. Nos vemos semana que vem.